Eduardo Apio, muito bem-vindo aqui, boa sexta para você, como é que você vai? Obrigado, Miguel. Eu estava acompanhando aqui a fala do Yuri, muito interessante, realmente o debate geopolítico está muito aceso, é o fato da semana, se não do ano, né, já que o Irã é uma potência nuclear, então tudo que o Yuri falou realmente é muito pertinente. Eu estava acompanhando e aprendendo muito com vocês aqui. Eu estive ontem em Brasília, como eu já tinha falado com o Miguel, nós tivemos um evento com a Interpol na sede do Superior Tribunal de Justiça, e claro que, ainda que o assunto não tenha sido tratado diretamente, essa pauta da Carla Zambelli acaba sendo, sim, um pano de fundo. Primeiro porque as pessoas, né, questionam, mas como que o nome da Carla Zambelli não chegou de uma forma tão rápida lá, à Interpol, lá na fronteira, na entrada da Itália, e segundo, porque agora há uma discussão toda em torno do pedido de extradição da Carla Zambelli. Então, esse é um assunto que eu tenho tratado com os meus alunos lá na faculdade, um tema de direito constitucional, direito penal também. Foi uma semana muito intensa, né, Miguel? Nós tivemos aí os interrogatórios do caso Bolsonaro, da tentativa de golpe militar no 8 de janeiro. Então, realmente é uma semana, em termos de intensidade, se equipara à semana que os norte-americanos tiveram, com todos os acontecimentos. Tudo que eles tiveram de ruim durante a semana, nós tivemos de bom, na realidade, né? Porque os interrogatórios são a última etapa de um processo grandioso, um processo histórico, que fez com que o ministro, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, saísse um gigante dessa história, né? Então, nós tivemos aquele interrogatório entre Bolsonaro, de um lado, como acusado, e o ministro Alexandre, de outro, a figura de um gigante, alguém que chegou no Supremo Tribunal Federal há relativamente há pouco tempo, não é tanto tempo assim, foi indicado durante o governo provisório do governo Michel Temer, né? E o ministro Alexandre encontrou a sua luz, encontrou seu espaço, entrou pela porta da frente na história no mesmo dia em que o Bolsonaro está saindo pela porta dos fundos, né? Então, a semana para o Brasil e para o brasileiro é uma semana boa, sem dúvida alguma, uma semana de boas notícias. O governo brasileiro foi bastante rápido no pedir a extradição ao governo italiano. Eu conheço um pouco da situação na Itália, eu também tenho a dupla cidadania, como a Carla Zambelli, mas não pretendo fugir do Brasil, que eu amo o meu país, né, o meu país significa um pouco do que eu sou, e o Brasil é uma potência maravilhosa, é um país, eu tive agora em Recife recentemente, é um país maravilhoso, com gente maravilhosa, né? Então é um país que merece tanto. E aí o fato é esse, o fato é que as condições das prisões italianas são muito superiores às condições das prisões do Brasil, especialmente da Papuda em Brasília, porque a Papuda em Brasília foi construída uma ala especial durante um determinado período, e esse foi o argumento utilizado na época para extraditar o Pisolato, naquele tremendo erro judiciário que se cometeu contra ele. E aí eles trouxeram o Pisolato sob o argumento de que a Papuda tinha uma ala separada dos demais com condições que atendiam os direitos fundamentais, os direitos humanos. Isso não existe na ala feminina, vai ser eventualmente um entrave, claro, que o governo italiano pode criar em termos nesse processo que agora vai se desenvolver da extradição, que não é um processo rápido, ele é um processo que permite ampla defesa. Lá a Carla Zambelli vai ter a oportunidade de contratar um advogado, de se insurgir eventualmente contra a extradição e a prisão dela para a vinda, para cumprimento da pena dela do Brasil, não só cumprimento de pena, mas também para responder aos outros processos criminais que ela deixou em aberto aqui no Brasil, né? Inclusive aquele caso famoso, né, que vai ser, eu acredito que vai ter um impacto muito grande na visão dos ministros da Corte de Cassação em Roma, que é o equivalente ao Supremo Tribunal, que é quem decide, é o órgão que decide sobre a extradição da Carla Zambelli. Então, aquela imagem dela com a pistola correndo atrás do jornalista em São Paulo é uma imagem forte, é uma imagem, evidentemente, que causa uma impressão.
um ministro da Corte de Cassação vai ter uma dificuldade de entender uma deputada federal eleita com a grande quantidade de votos portando uma pistola em pleno período eleitoral atrás de um jornalista. Isso vai ter também um impacto, claro, no inconsciente dos juízes, isso também interfere. Existe um acordo de cooperação Brasil-Itália em termos de extradição, que é um acordo da época ainda do Itamar Franco. Então, esse acordo prevê que uma das poucas hipóteses para que o condenado se insurja contra a extradição seria alegar que as prisões brasileiras não têm as condições necessárias. É uma alegação que pode ser trazida, mas é uma faca de dois gumes também, viu, Miguel, também, Yuri, porque a lei italiana é uma lei penal muito mais dura do que a lei brasileira em termos de progressão de regime. Então, se a Carla Zambelli, que teria eventualmente as condições de progredir para um regime mais suave e obter eventualmente até alguns benefícios atrelados aos indultos natalinos, que são tradicionais, na Itália isso não se repete. Então, as condições de cumprimento lá, as prisões são melhores, tem até não, é muito raro você ter celas fechadas, né? No caso lá das prisões italianas, você tem até pequenos mercados dentro lá do complexo penitenciário. Agora, a lei penal brasileira ela é tremendamente benéfica ao condenado, porque ela permite a progressão de regime num curto espaço de tempo. Então, esses benefícios ela não teria na Itália. Agora, claro, se nós formos considerar que ela tem vários processos criminais pendentes no Brasil, seguramente ela vai optar por ficar na Itália. Apio, agora com essa eventual, iminente prisão da Carla Zambelli na Itália, início desse processo de extradição, a gente já tem a notícia de que a polícia italiana já está cercando, já sabe mais ou menos onde ela está, já deve encontrar ela em pouco tempo, ela deve ser presa rapidamente. E você tem a prisão hoje do ex-ministro Gilson Machado, o famoso sanfoneiro do Bolsonaro, né, ex-ministro do Turismo, e fora todos os presos do 8 de janeiro, e a iminente prisão também do próprio Bolsonaro e dos militares, né? Você tem todo esse debate aí sobre as condições carcerárias que a direita brasileira nunca se preocupou muito e que agora, subitamente, ela se preocupa, né? Você acha que agora, com tudo isso, a direita vai começar a se preocupar mais com as condições carcerárias nacionais? Não, eu acho que não. Eu já fui promotor de justiça em vara de execução penal, fui juiz de direito de uma penitenciária também de execução penal lá em Taquara, no Rio Grande do Sul, que é uma penitenciária de segurança média, né, visitava rotineiramente, né, a penitenciária uma vez por semana. Poucas pessoas se preocupam com a questão penitenciária no Brasil, porque é uma questão que tira muitos votos. Então, tanto a esquerda quanto a direita nunca se preocuparam verdadeiramente com a questão penitenciária no Brasil. A esquerda um pouco mais, evidentemente, mas todos os políticos que trataram desse debate acabaram não sendo reeleitos. Então, é uma espécie de questão maldita na política, a questão penitenciária. Ninguém trata do assunto. O Supremo Tribunal Federal trouxe para si, quando da gestão do ministro Gilmar Mendes como presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, a questão penitenciária. O ministro Lewandowski, quando assumiu a presidência do Supremo, deu seguimento à questão. Então, o Supremo, de alguma forma, trouxe para si esse debate e a resolução para esse debate. Mas o Brasil já foi condenado mais de uma vez nas instâncias internacionais pelas condições medievais das penitenciárias brasileiras. É um problema sério, é um problema que é jogado para debaixo do tapete, sem dúvida alguma, e que acaba respingando no colo do Poder Judiciário, porque os juízes também, quando se deparam com a ausência de vagas, né, celas em que você tem as pessoas fazendo rodízio entre aqueles que dormem de pé, dormem deitados, e então são condições totalmente desumanas. Nós temos um problema sério no sistema penitenciário nacional, que é a tuberculose, talvez o problema mais sério dentre todos, é quase que uma regra em todas as penitenciárias, o vírus da tuberculose,
a questão do Covid foi varrida para debaixo do tapete. Eu lembro que na época do Covid, o ministro da Justiça do Bolsonaro era o Sérgio Moro, ele simplesmente fechou os olhos para o problema. Então, nunca houve uma atenção a essa questão penitenciária. Recentemente, o debate foi reaceso com a decretação da prisão do Fernando Collor de Mello, que acabou indo para a prisão domiciliar, mas é um debate que dificilmente vai acontecer no Brasil. Lá, isso eu vejo com grande dose de pessimismo, viu, Miguel? Porque seria uma oportunidade grande para o Brasil rediscutir a questão penitenciária. O Supremo tomou uma decisão muito acertada ao descriminalizar o uso da maconha em data recente, que é uma medida ousada, claro, porque a maconha hoje, a maconha sintética, ela tem um potencial muito grande, tem uma potência muito maior do que havia no passado, mas criminalizar o uso da maconha era uma política pública medieval, né? Então, o Supremo também tem tratado com grande benevolência os casos de tráfico privilegiado, para ver se libera vagas nas penitenciárias, aquele traficante primário tipo, com pequena quantidade de drogas, né, vendendo pequena quantidade de drogas. Então, a grande questão hoje no Brasil é essa, nós temos poucas vagas e a maior parte das vagas é destinada ou atrelada à questão do tráfico de entorpecentes. Então, nós estamos atacando sempre as consequências e nunca a causa do problema. A causa do problema é, né, você criminalizar o uso, né, de substâncias entorpecentes, né, tratar isso como um problema criminal, e não é um problema criminal, é um problema administrativo, um problema que o Estado pode gerir, e como também ofertar alternativas para essas pessoas que vivem à margem do sistema e que, obviamente, optam pelo tráfico porque é um dinheiro mais fácil, né? Existe toda uma cadeia de consumo também, enfim. É um problema macro, né? Mas a questão da Carla Zambelli é essa, a questão é que se ela voltar para o Brasil é muito provável que ela tenha outras condenações em seu desfavor. Esse caso em que ela perseguiu o jornalista com a pistola em punho é um caso emblemático. Então, o que eu tenho tratado com os meus alunos em sala de aula é esse acordo bilateral Brasil-Itália permite a extradição, mas não vai permitir uma atuação da Interpol em território italiano. A Interpol não atua, não efetua prisões, não efetua busca e apreensão. Ela tem um nome vinculado à polícia, mas ela é um órgão de assessoria, ela não é um órgão de execução. Então, a Interpol não vai desempenhar nenhum papel nessa questão da Carla Zambelli, a não ser que ela opte por sair da Itália, e ela seria presa na fronteira, eventualmente ali com a Suíça, com a Áustria, enfim, qualquer um daqueles países que circundam a França, países próximos ali, mas a questão é essa. Ela tem o direito de constituir advogado e apresentar defesa, e tudo indica que ela resistirá em voltar para o Brasil. Ela aparentemente estava mal assessorada, né, Miguel, Yuri, quando ela disse que seria intocável a justiça brasileira pelo fato de portar dupla cidadania e ter o passaporte italiano. Isso, de forma alguma, tem uma base legal, né? Ela não está imune à jurisdição brasileira, até porque existe uma cooperação Brasil-Itália. Essa cooperação ficou um pouco arranhada no passado, é verdade. Lembremos do episódio lá envolvendo o Cesare Battisti, que era um terrorista perigoso e que foi, de alguma forma, naquela época, ele foi defendido pelo Supremo, pelo hoje ministro Barroso, e o Cesare Battisti é um caso que arranhou um pouco essas relações de cooperação judicial internacional. Mas esse é um evento superado, né? Aparentemente, o governo italiano não está dando indicações de que vai encampar as razões da... Mesmo sendo governo de direita, o governo não tem nenhuma relação com o judiciário. A Corte de Cassação é uma corte constitucional totalmente independente em relação ao executivo e ao parlamento. Claro que parte dos membros são indicados pelo parlamento, como na maior parte das cortes constitucionais europeias, mas não existe nenhuma relação direta entre executivo, entre a primeira-ministra
a Meloni, e a Corte de Cassação. A Corte de Cassação vai decidir de forma independente, como eu disse, pesa em favor da Carla Zambelli, talvez, as condições precárias das prisões brasileiras, e pesa em desfavor dela, seguramente, aquela imagem dela portando uma pistola atrás de um jornalista. Isso eu acredito que nenhum juiz do mundo simplesmente consiga sublimar e abstrair. Professor Opp, deixa eu aproveitar, fazer uma breve questão, não sobre a Zambelli, vou fugir um pouco do tema, mas sobre o caso do Mauro Cid. Não sei se o senhor chegou a ver as supostas mensagens publicadas pela Veja, e essa estratégia da defesa do Bolsonaro de tentar anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Queria saber como que você avalia a situação, se isso pode de alguma maneira afetar o julgamento do Bolsonaro no Supremo, qual que é o seu entendimento como jurista sobre esse caso? Yuri, obrigado pela pergunta. Eu não vou nem me atrever a dar palpite sobre esse assunto, sobre esse processo pendente, porque hoje pela manhã o Renato Rovai ouviu meu mestre, meu guru, Lênio Streck, pai da matéria, digamos assim, que deu uma entrevista que foi absolutamente exauriente, que esclareceu todos esses pontos. Então, assim, como nós estamos dentro da casa e dentro da família, eu peço que aqueles que estão nos assistindo, se possível, assistam à entrevista do Rovai com o Lênio Streck hoje pela manhã. O Lênio consegue desnudar totalmente o problema, né, com a visão ampla que ele tem. É uma pena para o Brasil que, na época, a presidente Dilma optou por outro nome, né, no caso, né, na época, optou pela indicação do ministro Barroso para o Supremo Tribunal, e não o nosso querido Lênio Streck, porque o país teria muito a ganhar tendo pessoas do cacife de Lênio Streck no Supremo Tribunal. O entendimento do Lênio Streck é de que não existe nenhum prejuízo à instrução processual, toda essa celeuma que se criou em torno do Mauro Cid. O Mauro Cid está representado por um excelente advogado, foi meu professor, inclusive, no curso preparatório para promotoria no Rio Grande do Sul. César Bittencourt é um grande jurista, tem muitos livros publicados sobre o assunto, é um grande conhecedor do assunto. Agora, o advogado nem sempre tem controle total sobre a atuação do seu defendido, né? Veja que o interrogatório do ex-presidente Bolsonaro essa semana no Supremo, aparentemente o próprio advogado dele não conseguia acompanhar o raciocínio daquela figura. E então o advogado ele pode assessorar o cliente, mas ele não tem como controlar totalmente aquilo que o cliente vai fazer ou vai dizer. Segundo o Lênio Streck, não vai haver nenhum prejuízo em relação ao que aconteceu, esse episódio, ou essa casca de banana supostamente lançada pelo Mauro Cid, e segundo o Lênio Streck também, a chance do Bolsonaro e os militares serem presos é muito grande, num prazo curto, e o Brasil vai conseguir virar essa página, mas como disse o Lênio, né, o jogo só acaba quando termina com o apito final. Vamos aguardar aí como brasileiros, mas seguramente desse episódio todo envolvendo o 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes sai como um grande gigante dessa história toda. Isso é fato histórico, né? Ele entrou pela porta da frente na história do Brasil, Bolsonaro aparentemente vai sair pela porta dos fundos. Apple, muito obrigado pela entrevista. Bom final de semana para você. Para vocês também, amigos. Grande abraço, parabéns pelo trabalho aí, Miguel, Yuri, grande abraço. Um abraço, professor. Obrigado.